Você já acordou no meio da noite, olhou para o relógio e viu exatamente 3 da manhã? Sentiu aquela sensação estranha, como se algo invisível estivesse te observando? Talvez um arrepio, uma inquietação, ou até um chamado? Muitas pessoas relatam acordar nesse horário sem explicação. E ao pesquisar, descobrem que existem diversas teorias espirituais e científicas sobre isso. Seria um sinal de Deus? Um aviso? Ou apenas um fenômeno natural do corpo? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás desse mistério. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a madrugada, entender a perspectiva científica e aprender como interpretar esse momento da melhor maneira. Se você já passou por isso ou conhece alguém que acorda às 3 da manhã, fique até o final, porque este vídeo pode mudar a forma como você enxerga essa experiência. Na Bíblia, a madrugada sempre teve um significado especial. Era o momento em que os profetas oravam, em que os discípulos buscavam respostas e em que Jesus se retirava para se conectar com Deus. Você já parou para pensar por que a oração da madrugada é tão mencionada nas Escrituras? Em Marcos 1,35, lemos que Jesus acordava de madrugada para orar em lugares isolados. Isso mostra que esse horário tem uma conexão com a espiritualidade e a revelação divina. Muitos acreditam que acordar às 3 da manhã pode ser um chamado para a oração, um momento em que o espírito está mais sensível para receber mensagens de Deus. Em Atos 16:25, Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite, pouco antes das 3 da manhã, começaram a orar e cantar louvores. E então, um terremoto libertou suas correntes. Isso poderia indicar que há um poder especial nas orações feitas durante a madrugada? Além disso, algumas interpretações cristãs afirmam que esse horário está ligado à batalha espiritual. Segundo Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Muitos teólogos sugerem que, nesse horário, as forças espirituais estão mais ativas, e aqueles que acordam podem estar sendo chamados a interceder ou a se proteger através da oração. Mas, será que essa explicação espiritual é suficiente? Ou existe também uma razão científica para esse fenômeno? Agora, vamos entender o que a ciência tem a dizer sobre acordar exatamente às 3 da manhã. Para isso, precisamos primeiro entender o ciclo do sono. Durante a noite, o corpo passa por diferentes fases do sono, sendo as mais profundas as fases 3 e 4, conhecidas como sono de ondas lentas. Acordar nesse horário pode estar relacionado ao término dessa fase profunda do sono. Nosso corpo tem um relógio biológico, o ritmo circadiano, que regula quando devemos dormir e acordar. Esse ciclo é controlado por um sistema no cérebro, chamado hipotálamo, que também gerencia a liberação de hormônios como o cortisol, o hormônio do estresse, que tende a ser mais elevado pela manhã. Aos 3 da manhã, o nível de cortisol no corpo começa a aumentar, preparando-nos para o dia. Isso pode fazer com que algumas pessoas acordem nesse momento, principalmente se houver algum fator estressor, como preocupação ou ansiedade. Então, o que parece um fenômeno espiritual, do ponto de vista científico, pode ser explicado pelo fato de o corpo estar começando a se preparar para o despertar, reagindo a ciclos biológicos naturais. Mas e as experiências espirituais que muitos relatam ao acordar nesse horário? Pode a neurociência explicar esses sentimentos intensos? A resposta pode estar no estado em que o cérebro se encontra nesse momento. Ao acordar de um sono profundo, muitas vezes estamos em um estado de transição, em que a mente está parcialmente consciente, mas ainda em um estado semiconsciente. Essa fase, conhecida como hipnagogia, pode causar sensações de medo, euforia ou até uma sensação de conexão espiritual, porque o cérebro está mais suscetível a imagens e pensamentos vívidos. Esses fenômenos podem ser facilmente interpretados como sinais espirituais, especialmente se a pessoa estiver em um estado emocional mais sensível. Agora, com base tanto na Bíblia quanto na ciência, você pode ver que o fenômeno de acordar às 3 da manhã pode ser uma mistura de fatores biológicos e espirituais. Mas o que fazer quando isso acontecer? Como entender o que realmente está acontecendo?
Agora que entendemos o que a Bíblia e a ciência dizem sobre acordar às 3 da manhã, vamos explorar como você pode interpretar esses sinais de maneira mais clara. Primeiro, é importante refletir sobre o contexto emocional e espiritual da sua vida. A Bíblia nos ensina a ser vigilantes e a prestar atenção aos sinais de Deus. Mateus 26:41. Mas também nos lembra que Deus nos fala de várias formas, de maneiras que nem sempre são óbvias. O primeiro passo é analisar suas intenções e orações. Se você está buscando direção divina ou paz, acordar às 3 pode ser um convite para se conectar mais profundamente com Deus através da oração. Se a sua vida espiritual tem sido negligenciada, ou se você está passando por um período de tensão, esse horário pode ser um chamado para buscar renovação espiritual. Ao acordar nesse horário, se você sentir o impulso de orar ou meditar, siga esse impulso. Muitas vezes, um simples momento de silêncio pode trazer clareza, direção e até respostas para questões que têm te atormentado. Em Filipenses 4:6-7, somos ensinados a não nos preocuparmos, mas a levar nossos pedidos a Deus, e Ele nos dará paz. A madrugada, com sua tranquilidade, pode ser o momento perfeito para receber essa paz. No entanto, se você acorda às 3 e se sente ansioso, com pensamentos acelerados ou até apavorado, é importante lembrar que isso também pode ser um reflexo dos nossos medos internos e estresse. E isso está diretamente ligado à neurociência, como mencionamos antes. O cérebro, ao acordar de um sono profundo, pode estar reagindo ao acúmulo de estresse, e nossos medos e inseguranças podem vir à tona. Nesse caso, a interpretação deve ser voltada para a necessidade de lidar com esses conflitos emocionais de uma maneira mais consciente. Pode ser um sinal para buscar equilíbrio mental e emocional, talvez praticando técnicas de relaxamento ou oração para encontrar paz interior. Agora, a chave para interpretar corretamente esse fenômeno é a autoconsciência. Pergunte-se: como me sinto quando acordo nesse horário? Qual é o estado de minha mente e espírito? O que estou buscando neste momento? Cada pessoa pode ter uma experiência diferente, mas entender o que está acontecendo internamente é crucial para desvendar se é um chamado divino ou uma resposta do corpo. Além disso, se você deseja aprofundar sua conexão espiritual, considere práticas como o jejum, a meditação cristã ou até mesmo a leitura da Bíblia em momentos de silêncio. Em Jeremias 33:3, Deus diz: "Clama a mim e responder-te-ei." Se você sente que algo maior está te chamando, use esse momento para buscar uma experiência profunda de comunhão com Ele. Por outro lado, se você descobre que esses episódios são mais associados a um padrão de estresse ou distúrbios do sono, considere também a importância de cuidar de sua saúde física. Fatores como a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse e uma dieta equilibrada podem ter grande impacto no seu bem-estar emocional e espiritual. O equilíbrio entre corpo e espírito é essencial para interpretar sinais de maneira correta e eficaz. Agora que você já entendeu o que a Bíblia e a ciência dizem sobre acordar às 3 da manhã e como interpretar esses sinais com mais clareza, vamos falar sobre como agir quando isso acontecer. Se você acorda consistentemente nesse horário e sente que há um propósito espiritual por trás disso, o primeiro passo é responder ao chamado com ação consciente. Não ignore o impulso de orar ou meditar nesse momento. A Bíblia nos ensina a ser vigilantes em oração, como em Colossenses 4:2, onde somos exortados a perseverar em oração, vigiando nela com ações de graça. Esse horário de madrugada, muitas vezes calmo e sem distrações, pode ser o momento perfeito para fortalecer sua fé. Se você sente que Deus está tentando se comunicar com você durante esse período, busque estabelecer uma rotina espiritual, onde, ao acordar nesse horário, você possa dedicar um tempo específico para a oração ou reflexão. Esse momento pode ser muito mais do que apenas uma simples coincidência. Ele pode ser uma oportunidade para você entrar em sintonia com a vontade de Deus. O tempo de oração durante a madrugada não só fortalece sua relação com Ele, mas também te prepara espiritualmente para os desafios do dia. Se você não sabe como começar, procure orar em silêncio, meditando nas palavras de Deus,
ou simplesmente oferecendo um tempo de gratidão e entrega. Porém, se ao acordar você se sente confuso, perturbado ou com medo, talvez o melhor a se fazer seja buscar equilíbrio emocional. A ciência nos diz que o estresse pode causar despertar durante a noite, e isso não deve ser ignorado. Se os sintomas forem recorrentes, é importante trabalhar em técnicas de redução de estresse, como respiração profunda, relaxamento muscular progressivo ou visualizações positivas antes de dormir. Manter uma rotina saudável de sono também é fundamental. Considerar terapias para lidar com ansiedade e preocupações emocionais pode melhorar sua qualidade de vida e reduzir os despertares noturnos. Além disso, consulte um profissional de saúde se achar que os despertares podem estar relacionados a distúrbios do sono ou outras condições médicas. Às vezes, o simples fato de ajustar seu ambiente de sono, como ter uma temperatura ideal no quarto ou desligar aparelhos eletrônicos antes de dormir, pode ser o suficiente para melhorar a qualidade do seu descanso e diminuir esses episódios. Se o estresse emocional for um fator, o apoio de um terapeuta pode ser útil para ajudá-lo a superar qualquer bloqueio mental ou emocional. Mas, e se depois de refletir, você sentir que está sendo guiado por Deus e que essa experiência de acordar às 3 tem um propósito divino? Nesse caso, procure não apenas entender, mas também agir conforme a direção que você sente ser dada. Talvez seja o momento de se envolver mais profundamente com a fé, de fazer algo mais ousado em seu relacionamento com Deus. Quem sabe, você seja chamado a servir ou a compartilhar sua experiência com outros, ajudando-os a entender como podem interpretar suas próprias experiências espirituais. Em 1 Pedro 4,10, somos lembrados de que cada um de nós recebeu um dom para servir aos outros, e esse dom pode ser compartilhado em momentos de oração e intercessão pela vida de outras pessoas. A ação, portanto, pode ser tanto interna quanto externa. Fortalecer sua espiritualidade, aprofundar sua fé, mas também agir de forma prática, seja buscando respostas espirituais mais profundas ou cuidando da sua saúde mental e física. Tudo faz parte do equilíbrio necessário para viver uma vida plena em Deus. Agora, após entender o que fazer quando acordar às 3 da manhã, vamos refletir sobre como manter o equilíbrio entre a espiritualidade e a ciência para criar uma interpretação mais profunda da sua experiência. Como vimos, a Bíblia e a ciência oferecem perspectivas que, quando combinadas, podem proporcionar um entendimento mais completo. Isso significa que você não precisa enxergar esses eventos de maneira isolada ou contraditória. Em vez disso, unir esses dois elementos pode ser a chave para uma interpretação mais clara e funcional. Por exemplo, ao considerar o impacto de um distúrbio do sono ou um possível aumento do estresse, isso pode ser facilmente explicado pela neurociência. O cortisol, hormônio do estresse, tende a ser mais elevado em momentos de tensão, o que pode levar ao despertar no meio da noite. Se isso acontecer, a recomendação é buscar formas de lidar com o estresse de maneira prática, seja com exercícios físicos, mudanças no ambiente de sono ou técnicas de relaxamento. Contudo, se você já implementou essas estratégias e ainda assim continua acordando às 3 com uma sensação de urgência espiritual, aí entra a dimensão bíblica e espiritual da questão. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco de diversas formas, incluindo por meio de sinais e momentos de reflexão profunda, e que Ele é paciente para nos guiar. No entanto, também podemos ser chamados a uma ação consciente diante desses sinais. Como foi abordado em capítulos anteriores, orar, meditar e buscar respostas na palavra de Deus são formas poderosas de interpretação. Contudo, se você sente que o estresse ou outros fatores físicos estão influenciando seus despertares, considerar um ajuste em sua rotina de saúde e bem-estar se torna imprescindível para que o equilíbrio físico e espiritual seja alcançado. Como aplicar isso na prática? Se você perceber que os despertares acontecem em momentos de intensa ansiedade ou preocupações, busque o equilíbrio emocional. Não ignore os sinais de que seu corpo pode estar dizendo que precisa de mais descanso ou cuidados. Se os despertares,
Ocorrem quando você está em um momento de dúvida espiritual ou de busca por respostas. Tente estabelecer uma rotina de oração e reflexão. Coloque sua confiança em Deus, mas não se esqueça de cuidar da saúde física, que muitas vezes tem um papel crucial no nosso estado emocional. Muitas vezes, quando a mente e o corpo estão em harmonia, podemos ouvir mais claramente a voz de Deus e agir de acordo com seu direcionamento. Lembre-se, o despertar de madrugada não é apenas um fenômeno físico ou espiritual isolado, mas um convite para revisar sua vida em vários aspectos e buscar um alinhamento mais profundo entre sua fé e suas práticas diárias. Se você sentir que os despertares se tornam mais frequentes e intensos, talvez seja a hora de se perguntar se Deus está usando esse fenômeno para chamá-lo para algo maior. Ele pode estar te pedindo para ser mais intencional em sua fé ou para agir em uma área específica da sua vida. O que quer que esteja acontecendo, a chave é manter a mente aberta e buscar a sabedoria tanto na palavra de Deus quanto nas respostas científicas. Agora que discutimos o equilíbrio entre espiritualidade e ciência, vamos abordar um ponto crucial: como discernir entre um sinal espiritual genuíno e um simples fenômeno natural. Para muitas pessoas, acordar de madrugada e sentir uma forte presença ou urgência espiritual pode ser uma experiência perturbadora, principalmente se não souberem como interpretar corretamente o que está acontecendo. Aqui, queremos oferecer clareza. Afinal, como distinguir se aquilo que você está vivenciando é um chamado divino, como muitas vezes é descrito nas Escrituras, ou uma reação física ou psicológica que está sendo manifestada durante o sono? Em primeiro lugar, é importante considerar que tanto a Bíblia quanto a ciência concordam que Deus pode se comunicar conosco de maneiras variadas, incluindo por meio de experiências e sinais espirituais. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que receberam visões ou mensagens de Deus durante momentos de introspecção ou meditação, como em Atos 2:17 e em 1 Samuel 3. Quando acordamos às 3 da manhã e sentimos que algo significativo está acontecendo, muitas vezes estamos em um estado de espírito mais sensível e aberto, o que pode nos tornar mais receptivos aos sinais divinos. Esse tipo de experiência é descrito em diversos relatos bíblicos, como quando Deus falou com Samuel durante a madrugada, 1 Samuel 3:1-10, ou quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e a Maria durante momentos de introspecção, Lucas 1:11-38. A partir disso, podemos inferir que os despertares noturnos podem ser uma oportunidade para ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Por outro lado, a ciência nos oferece uma explicação sobre o fenômeno do despertar à noite, que pode ser causado por diversos fatores, como estresse, ansiedade ou distúrbios do sono. O sono é um ciclo complexo, e ele pode ser interrompido por picos de cortisol ou por outros fatores psicológicos, como preocupação excessiva. Os pesquisadores afirmam que, quando experimentamos fases de sono mais leves, como a fase REM, é mais provável que o nosso cérebro nos desperte de forma abrupta. Esse fenômeno pode ser completamente natural e não necessariamente um sinal espiritual. Então, como saber se é um sinal espiritual ou um simples fenômeno biológico? A chave está na intenção e no contexto da experiência. Se você acorda às 3 e sente uma sensação de chamado ou uma presença espiritual, a primeira coisa a fazer é refletir sobre o contexto de sua vida no momento. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo em minha vida agora que pode estar me conectando a essa experiência? Estou em busca de respostas ou orientação de Deus? Essa introspecção pode ajudá-lo a discernir se o que você está vivendo tem uma conexão direta com sua espiritualidade ou se pode ser atribuído a fatores externos, como estresse ou sobrecarga mental. Ao mesmo tempo, vale a pena praticar a atenção plena e ouvir a sua intuição. Muitas vezes, quando estamos buscando respostas, Deus se comunica de maneiras sutis e pessoais. A paz que você sente ao orar ou meditar nesse horário pode ser um sinal de confirmação de que você está ouvindo a voz de Deus. Em contrapartida, se os despertares se tornam algo desconfortável, associado ao medo ou ansiedade, pode ser útil buscar auxílio para tratar esses sintomas. Consultar um especialista.
em saúde mental ou melhorar a qualidade do seu sono com técnicas de relaxamento também pode ajudar. O objetivo aqui é encontrar o equilíbrio e perceber quando o despertar é um convite divino ou quando é um chamado para cuidar do seu corpo e mente. Esse discernimento entre sinais espirituais e fenômenos naturais pode parecer complicado à primeira vista, mas com prática e discernimento, você será capaz de entender a natureza do que está acontecendo e, assim, reagir de forma mais apropriada. Seja com uma oração mais profunda, uma reflexão mais detalhada ou um ajuste na sua saúde e bem-estar, o importante é estar aberto ao que Deus quer revelar, ao mesmo tempo em que cuida de sua saúde física e emocional. Agora que discutimos as possíveis razões espirituais e biológicas para acordar às 3 da manhã, vamos refletir sobre como interpretar esses sinais e como usá-los para transformar sua vida. O importante não é apenas entender o fenômeno, mas também agir de acordo com o que ele revela. Cada despertar noturno pode ser uma oportunidade única para se conectar mais profundamente com sua fé, fortalecer sua espiritualidade, ou até mesmo para tomar decisões práticas para melhorar sua saúde mental e física. Para aqueles que experimentam esse fenômeno como algo espiritual, pode ser o momento perfeito para se aprofundar na oração ou meditação, buscando mais clareza ou uma resposta divina. Não subestime o poder de um momento de paz e introspecção durante a madrugada. Muitas pessoas relatam que, ao se permitir um momento de silêncio e conexão com Deus, experimentam uma paz que os ajuda a seguir com mais confiança e direção. Se você se sente guiado a orar ou refletir, saiba que essa prática pode trazer insights poderosos, além de fortalecer sua fé. Por outro lado, se você acredita que o que está acontecendo é algo mais relacionado a uma questão biológica, como o estresse ou um distúrbio do sono, é fundamental não ignorar isso. Tentar entender o que o seu corpo está sinalizando é uma forma de cuidar de sua saúde física e emocional. Nesse caso, procurar ajuda de um especialista ou até mesmo adotar técnicas de relaxamento, como a meditação, a respiração profunda ou até melhorar seus hábitos de sono, pode ser a chave para resolver o problema de forma saudável. O importante é perceber que nenhuma experiência é em vão. Mesmo se você acorda à noite sem uma explicação imediata, lembre-se de que você está diante de uma oportunidade para refletir sobre sua vida, sua fé e seu bem-estar. Não tenha medo de explorar o significado desse fenômeno, mas também cuide de si mesmo, buscando equilíbrio entre o que é espiritual e o que é físico. Cada despertar pode ser o começo de uma nova jornada de crescimento pessoal, espiritual e até físico. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como interpretar sinais espirituais e melhorar sua conexão com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que também estão buscando respostas para os mistérios da vida espiritual. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que pode transformar a sua visão sobre o espiritual e o natural. Lembre-se, não importa o que você esteja passando, você nunca está sozinho nessa jornada. Continue explorando e crescendo, e até o próximo vídeo.